Olá, você que nos acompanha pelas redes sociais, mais uma vez no nosso CBPC TV, mais uma edição. E nós estamos muito felizes com a sua participação, as suas curtidas, assine nosso canal no YouTube. Estamos aqui mais uma vez para tentar ser um alavanca, um instrumento e ajudar a equipar o nosso povo, o povo batista de maneira especial, mas todos que nos acompanham pelas redes sociais, e queremos trazer mais uma ferramenta hoje de conhecimento. E estamos aqui com o nosso querido irmão Jetro Coutinho Messias. Ele é auditor no Tribunal de Contas da União, filho de pastor Guimarães Messias e irmã Dilma Coutinho, irmão da Gemima. Né? E muito obrigado, Jetro, por estar aqui conosco, né, para falar um pouco para o nosso povo. Então, eu queria, de princípio, sem muitos rodeios, você saudasse o nosso povo, enfim, já lhe passar a palavra, me fala um pouco, que nós queremos falar hoje sobre vocação. Sabemos de um canal que você tem no YouTube, no Facebook, que se chama Vocação Pública, tem muito a ver com a sua vida, tipo esse caminho que você experimentou e tem experimentado de um servidor público e entender isso como uma vocação de Deus. Obrigado, pastor Roberto, é um prazer estar aqui para falar com o povo batista sobre esse assunto, que é um assunto muito importante. E o canal no YouTube começou, na verdade ele não começou, ele é resultado de várias coisas que eu tenho vivido. Eu notei que a maioria das pessoas que almejam um serviço público hoje, almejam basicamente duas coisas: o salário e a estabilidade. Mas o que acontece é que depois de um tempo, depois de 3 meses, você se acostuma com o salário e a estabilidade não é um grande diferencial. E se o servidor ele não tiver algo que o motive, ele vai ficar com uma vida bem triste, bem sádica, e uma carreira não muito próspera no serviço público. Só crescendo a barriga no balcão. E é o que a gente vê aí aos montes pelas nossas organizações. Então, a minha tentativa com vocação pública, a página no Facebook, o canal no YouTube, é tentar, desde antes do servidor entrar no serviço público, né, desde a época de concurseiro, ele já entrar com um propósito diferenciado, um propósito de não buscar salário e estabilidade, mas ele buscar a transformação que o cargo que ele vai ocupar pode causar na sociedade, né? E essa vocação, eu entendo que foi um chamado de Deus. Quando eu tinha 16 anos de idade, eu estava no meu quarto na Bíblia e me deparei com um texto de Tiago 4,17, que diz assim: aquele que pode fazer o bem não faz, comete pecado. E estava bem na época do escândalo do mensalão e tal, e não sei o quê, e eu olhando aquilo tudo, eu falei: caramba, eu posso fazer alguma coisa, eu posso empreender as minhas habilidades para lutar contra esse mal, que é a corrupção. E aí, depois de um tempo, eu só não sabia como, né? E aí, depois de um tempo, Deus me conduziu para o meu primeiro cargo público, onde eu fiquei 3 anos, e agora, atualmente, no Tribunal de Contas da União, já estou há quase 4 anos lá. E para mim tem sido assim, um aprendizado muito grande, e tenho encontrado na minha caminhada diversos outros irmãos cristãos que exercem o serviço público comigo e que têm me ajudado a caminhar e a desbravar o serviço público para ser um servidor público de excelência e dar glória a Deus. Como auditor do Tribunal de Contas da União, foi com quantos anos que você passou por? Eu passei com 22 anos, quando eu tomei posse eu tinha 23. Eu vejo várias pessoas exatamente nessa problemática que você discerniu, vamos dizer assim, e é a razão é uma percepção muito bonita de se entender não como servidor público, mas entender como servo de Deus, servidor do reino de Deus, esteja onde esteja. Eu acho que tem várias reflexões. O Max Weber, eu me lembro dele falando sobre essa questão da vocação, de se sentir, e ele fala muito da questão dos protestantes, que eles avançam muito porque tem uma percepção de conquistar e fala, dentre outras coisas, mas perceber-se onde quer que esteja. Então, essa questão da vocação como servidor público é uma peculiaridade sua, mas o que você poderia falar como vocacionado, ter escutado a voz de Deus, esse vocácio de Deus, e essa percepção, o que significa para a sua vida? Pô, o senhor foi longe aí, Max Weber, que é uma das referências que a gente tem, né, da sociologia, e um outro cara que falou muito disso também é o Lutero, né? Então, Lutero falava muito sobre vocação. Eu acredito que se nossos crentes estudassem mais teologia e soubessem, pelo menos o que Lutero escreveu, né, nós já teremos uma percepção diferente acerca da vocação. Quando o crente ele é convertido, ele não consegue enxergar as mesmas coisas da mesma forma, né? Porque o Espírito Santo toca no seu coração e o transforma de dentro para fora. Então ele olha para a família dele e ele percebe que ele tem novas perspectivas em relação à família dele, porque agora ele tem uma outra visão sobre aquilo. E essa visão não é a visão que ele tinha, é a visão que a Bíblia traz, né? Ele olha para
o seu trabalho, ele também vai ter uma nova perspectiva, uma nova visão para o trabalho. Em relação ao trabalho, Efésios 6, de 6 a 7, vai dizer para a gente que a gente tem que trabalhar como se fosse para Deus e não para os homens, né? E apenas esse versículo, né, se nós tivéssemos a consciência que quando trabalhamos, estamos trabalhando para Deus, que tipo de trabalhadores nós seríamos? Nós seríamos aquele trabalhador que chega atrasado, que sai mais cedo, que vive reclamando, que faz fofoca do chefe, que fica tentando puxar o tapete do outro, ou nós seríamos um outro tipo de trabalhador, já que nós estamos trabalhando para Deus? Então, na questão específica do trabalho, ela é uma coisa que, assim, a história da igreja eu acho que perdeu um pouquinho isso, principalmente depois da década de 50 aqui no Brasil. A gente começou a dar bastante prioridade para quem quer seguir um chamado missionário ou pastoral, e Deus tem abençoado muito esses vocacionados, mas a gente também tem aquele irmão que por algum motivo Deus não escolheu para o chamado ministerial. Deus chamou para uma carreira técnica, Deus chamou para ser médico, enfermeiro, dentista, cientista político, ator, ou sei lá que tipo de chamado Deus teria, né? Mas que também precisa, com a sua profissão ali, demonstrar a glória de Deus, né? Como diz 1 Coríntios 10:31. Isso se espalha para todas as áreas da vida, porque a nossa vida cristã, a gente não consegue separar em vida secular e profissional e vida espiritual. Esse discurso existiu muito, ainda reside, mas não tem nenhum sentido. Como eu já comecei a falar, né, quando Deus nos transforma de dentro para fora. Então, tudo muda de uma vez só. Você não tem várias vidas, você tem uma vida só, e essa vida só é a vida de Cristo, não tem outra. Agora, a vida de Cristo vai se manifestar na área relacional, na área familiar, na área profissional, de várias formas. O mundo não falta oportunidade para nada. Tem oportunidade para todos os caminhos, a tecnologia, as redes sociais, o mundo está, né? O mundo está numa tela, um clique, está no smartphone. Mas o que acontece, sobretudo com essa juventude, com essa geração de hoje que está brotando aí, no momento de escolher as suas vocações, ou entender, diria melhor, entender a sua vocação, não sabe o que é. Não sabe o que é. E o apóstolo Paulo, ali em Romanos capítulo 1, ele cita 6 versículos dizendo quem ele se entende que é. Né? Sou um apóstolo, apóstolo de Jesus Cristo, chamado por Deus. Então a convicção, tamanha a sua convicção da sua vocação, tamanha a proporção que Deus vai te usar. Então, e vocação significa vida fácil, significa ausência de problema. Me fala um pouquinho sobre isso na tua história. Pelo contrário, a vocação ela tem que ser entendida, mas uma vez entendida, a gente tem alguns perigos nela. E a primeira é achar que por eu ser vocacionado, o meu caminho vai ser plano, tranquilo, mar de rosas e pastos verdejantes, né? E nem sempre é assim. Na verdade, sempre é assim, não, nunca é assim. Tá? Eu acho que a capacitação que Deus fornece ao cristão para o exercício da vocação, ela é crucial, porque se não fosse um vocacionado, desistiria. Né, nos obstáculos, desistiria nas dificuldades, etc. Mas é justamente a vocação e essa certeza que o chamado é de Deus, que ele não vem da gente, é Deus quem chamou, é Ele quem capacita, é Ele quem impulsiona, é Ele quem incentiva. Essa certeza que nos dá coragem para prosseguir, mesmo diante das dificuldades e tal. Eu estou no serviço público, pastor. Então, assim, é muito complicado, porque assim, vamos supor que o camarada recebe um salário de 5 mil. Se o cara fizer um trabalho muito bom, você não pode aumentar o salário dele porque é baseado em lei. Se ele fizer um trabalho muito ruim, você não pode diminuir o salário dele porque é baseado em lei. Se você quiser dar uma viagem para ele de recompensa, você não pode porque tem que dar oportunidade para todo mundo. Então assim, como é que você motiva um cara desse? Isso. Sabe? Então assim, as dificuldades são muito grandes, mas é a vocação, né, a capacitação que Deus nos dá que a gente pode colar na pessoa e mostrar para ela novas perspectivas que ela não está enxergando. E tudo isso é graça de Deus e tem que voltar para a glória dele. É verdade, eu tenho certeza disso que você falou, que diz respeito à consciência, como também citava anteriormente, a percepção do chamado é que vai ser fator decisório em alguns obstáculos que somente o vocacionado vai passar por aquela. Eu digo que Deus tem o impossível para todo mundo até hoje, o impossível até o vocacionado e chamado para aquilo colocar sua digital, aquele portão vai se abrir. Então, a pessoa perceber-se disso, eu lembro do que o apóstolo Paulo fala, do clássico texto em Filipenses capítulo 4, quando ele vem falando de todas as lutas, todas as provações, e ele está falando tanto sofrimento, e ele disse, mas eu posso ultrapassar todos esses obstáculos, porque é Ele que me fortalece. Né? Essa percepção eu acho muito interessante. E no que diz respeito a Mateus
Mateus 25, a parábola dos talentos, não é apenas a potência, o dinamis de fazer aquilo pelo que é chamado, mas também uma consciência de que eu precisarei apresentar um relatório do meu ministério. Eu queria que você falasse mais sobre esse relatório, mas daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, Conversa Batista volta já com Jethro Coutinho Messias, falando de vocação. Olá, estamos de volta com o nosso Conversa Batista, no nosso segundo momento. Você que nos acompanha, muito obrigado pela sua companhia. Pode compartilhar no Facebook, coloque no Instagram, assine o nosso canal no YouTube, participe pelo nosso site, enfim, nos responda, passe e-mail, diga como é que está, dê ideias, sugestões que possam ajudar o nosso povo aqui no nosso Conversa Batista, né, que possam instrumentalizar. Estamos de volta falando de vocação com o irmão Jethro Coutinho Messias, que está aqui conosco, e no último quadro, Jethro, eu deixei aí uma pergunta sobre a responsabilidade que o vocacionado sente por ter que entregar aquilo que o Senhor lhe capacitou a fazer. Bom, tem um princípio bíblico que para mim é muito caro, que é o princípio bíblico da mordomia, né? E a nossa declaração batista, ela diz e estabelece desse princípio e diz que o cristão, o crente, ele é responsável por tudo aquilo que Deus outorgou a ele. Seja dinheiro, casa, família, tempo, aptidões, habilidades, tudo. O crente ele é responsável perante o Senhor por isso. E o vocacionado, ele tem essa consciência e é por isso que ele não pode exercer a vocação dele de qualquer forma. Então ele se empenha, ele luta, ele trabalha, diante das dificuldades ele não reclama, ele prossegue, olha para frente, olha para o futuro. Sofre, chora às vezes. Levanta, respira fundo e continua, porque o trabalho não pode parar, agora tem que ser dado a Deus e o mandato lá de Gênesis, né, que o homem sujeite a terra. E isso tem a ver com o nosso trabalho, na forma como nós implementamos a ordem de Deus no mundo. Pois é, e chegar no final e poder dizer, como o apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 4, verso 17, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Isso é precioso, né? Para estar na lápide ou mesmo ainda em vida, alguém poder dizer isso. Você já falou da percepção dentro do serviço público, mas que desafios e que momento você disse, isso foi Deus que me sustentou? Claro, eu acho que a diferença entre sucesso é muito clara, né? O mundo, ele valoriza você, ele mede o seu sucesso por quanto você ganha, qual império você construiu e qual a influência que você tem, né? Então, é assim que o mundo mede sucesso. A vida do cristão, o sucesso dela não tem nada a ver com isso. O sucesso do cristão tem a ver com o quão ele se dedica à obra de Deus e o quão alegre ele consegue deixar o coração do Pai. Então, o sucesso é bem diferente, né? E nessa perspectiva é muito claro que, assim, se Deus vocacionar alguém para ser missionário, ele pode ser um mega, ultra, hiper, power empresário, ganhando milhões por ano, ele nunca vai ser tão realizado ou tão feliz quanto ele seria se ele fosse um missionário. Se Deus está te chamando para ser um pastor, você pode ser o melhor servidor público do mundo, mas se Deus te vocacionou para ser um pastor, você só se sentirá realizado quando você for um pastor. E na minha vida eu tenho sentido muito isso, né? Eu tenho sempre vários convites para tentar outras carreiras e abrir outras portas, mas eu sei quem me chamou, eu sei para que ele me chamou, eu sei por que ele me chamou e eu não posso, nem que isso me desse mais sucesso, segundo a definição do mundo, eu não posso abandonar isso, né, por qualquer coisa. É uma missão. É uma missão, é um propósito, precisa ser realizado. E quando a gente está falando disso, né, dessa responsabilidade, a gente
o que vem à mão para fazer, a gente precisa fazer, né, de forma excelente. Então, a vocação que a gente precisa, que a gente recebeu, a gente tem que exercê-la com toda a nossa força, todo o nosso ímpeto, todas as nossas capacidades que não foram criadas por nós, foram outorgadas a nós por Deus. É muito triste ver alguém fora da sua vocação. Você consegue perceber como a linha de vida de uma pessoa é profundamente triste? Geralmente você percebe, essa pessoa está fora do lugar, não é? Acho que sempre que a gente fala de vocação, a gente tem duas reações opostas no povo cristão, né? A primeira é, caramba, eu tô onde Deus quer que eu tô, mas eu não tô agindo de forma tão diligente. Então eu preciso agir de outra forma. E a outra reação é, caramba, eu não sei minha vocação ainda, né? Então eu acho que essas são as duas principais dificuldades. Nesse segundo grupo, que ainda não descobriu a vocação, eu tive o privilégio de descobrir a minha vocação muito cedo, né? Mas não é a realidade de muitos crentes e Deus sabe o motivo disso tudo. Mas eu acho que posso dar algumas orientações em relação a isso. A primeira coisa é perguntar para quem vocaciona, né? Se você é vocacionado é porque alguém te vocacionou. Então eu acredito que o papel da leitura da Bíblia, o papel do entendimento de histórias bíblicas como José, que foi um grande governador, ele não foi reconhecido por ser um grande missionário, um grande pastor, mas por um grande governador. Neemias, que só conseguiu liberação para construir os muros porque era um copeiro do rei, e era um copeiro do rei com legitimidade, com respeito perante ao rei, porque se ele não fosse um bom copeiro, o rei não teria liberado ele para reconstruir os muros. Daniel, que teve várias dificuldades, né? Foi jogado aos leões, mas mesmo assim Deus o resgatou para um propósito. Então, entender a história e os contextos de cada um dos servos de Deus na Bíblia tem correlação com a descoberta da vocação. E tem uma outra coisa também, que é a questão dos dons espirituais, as capacidades que Deus deu para cada um. Então, por exemplo, eu, Jetro, sou um auditor e costumo brincar que um auditor precisa de 3 características, né? Precisa ser muito curioso, né? Precisa gostar pra caramba de aprender, porque o auditor está sempre aprendendo, e precisa escrever bem para poder se comunicar bem. Mas existem outras profissões que requerem outros tipos de capacidades e outros tipos de habilidades. E Deus é quem divide os dons e as habilidades, a capacitação de forma diferente. Então, quais as habilidades que você tem? Né? Porque as habilidades que você tem hoje foi Deus que te deu. E se Ele te deu, Ele tem um propósito com isso, Ele tem um objetivo. Nosso Deus não é um Deus que faz alguma coisa simplesmente por fazer. Ele faz com intencionalidade, são com acidentais, propósito. Exatamente. São assim, precisas, eles apontam para um objetivo. A minha irmã tem um dom muito artístico que eu não tenho. Será que Deus não quer usá-la pelas artes? Eu tenho um outro dom de, sei lá, me comunicar melhor, ou escrever melhor, ou ser muito curioso, né? Como eu falei aqui de um auditor. Então, que tipo de profissão que vai honrar essas minhas habilidades? Um lado esquerdo do cérebro, o outro lado direito do cérebro. Exatamente. Então, pessoas que trabalham com vídeo, pessoas que gostam de debater, pessoas que gostam de programar um programa de computador, por que você tem essa habilidade? Por que Deus te deu ela? Sabe? E com certeza Ele deu essa habilidade com um propósito, um objetivo, e Ele quer que você use em prol do reino. Jetro Coutinho Messias, muito obrigado. Que Deus te abençoe, continue usando a sua vocação e sendo inspiração, referência para muita gente, que isso também faz parte da sua vocação, mostrar a sua vocação e como Deus te usa. E um grande abraço para a sua família, pastor Guimarães Messias, irmã Dilme, Deus abençoe a sua vida, muito obrigado. Eu que agradeço. Você que nos acompanha pelas redes sociais, espero que você tenha desfrutado e isso tenha somado a sua vida, falando de vocação, porque Deus tem um chamado para a sua vida, Deus tem um plano na sua vida, e perceba onde Deus tem te usado. Descubra esse vocácio de Deus na sua vida, essa voz da boca de Deus na sua vida. E você continue nos acompanhando, nós precisamos de você. O sentido de estarmos aqui produzindo esse programa é para que ele alcance você e alcance vidas. Compartilhe com seus colegas ministérios, seus irmãos da igreja, os grupos das igrejas, pelo WhatsApp. Você pode acessar a nossa CBPC TV, no nosso site, claro, no nosso website cbpc.org.br, no nosso Facebook, no nosso Instagram tem o mesmo endereço, CBPC Oficial, e o nosso canal no YouTube que você pode assinar, CBPC TV Oficial. E pode mandar um e-mail sugerindo novas pautas, coisas interessantes, falecom@cbpc.org.br. Conversa Batista volta semana que vem. Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vocação e a CBPC, fazendo missões com você.